cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas que estão ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Família, estamos aqui diretamente hoje nesse plantão aqui do mercado da bola, né? Embora a nossa janela aqui para o mercado nacional já tenha se fechado, a gente ainda pode contratar, a gente ainda pode registrar jogadores até o dia 25 do mês vigente, no caso do mês de agosto. E é o seguinte, como eu já venho deixando para vocês aqui há alguns dias, né, já vem sendo noticiado em outros veículos também, o Vasco da Gama ainda está no mercado em busca de reforços, em busca de jogadores para fechar o elenco para o fim dessa temporada, né? E o técnico Ramon Díaz estaria trabalhando com o número de 3 a 4 reforços, né, galera? E é o seguinte, se tratando de reforços, vou estar falando aqui no início agora de um camarada que recusou a proposta do nosso Vasco aí e assinou com um clube da segunda divisão do campeonato da Arábia Saudita, é isso mesmo, né? O Luciano Vieto, né? O fanfarrão Vieto, vacilão Vieto, foi jogar lá na Arábia Saudita, na segunda divisão da Arábia, né? Para ganhar aí um caminhão de dinheiro, 3 milhões de reais por mês, né? Algo cerca de, enfim, coisa astronômica, né? Astronômica, e ainda ficou aí esperando contraproposta do Vasco. Quer dizer, ele estava achando o quê? Que o Vasco ia botar 2,5 milhões para ele vir aqui jogar aqui no Vasco? Então assim, é um fanfarrão, é um vacilão. Ramon Díaz já sabia disso naquela entrevista coletiva, por isso que ele deixou bem claro que o Vasco precisa de jogadores que querem estar aqui. E ele não queria estar aqui. Acho que agora a esposa dele deve estar muito satisfeita, né, com esse salário aí mais do que milionário. Mas é o seguinte, não vou ficar dando mídia para esse cidadão aqui, não vou nem falar o nome do time. Eu ia falar, mas não vou falar não. Agora é o seguinte, galera, vamos falar de um negócio legal. Antes de eu falar dos jogadores que estão sendo especulados, eu vou... Não deixa a gente não, eu vou deixar um vídeo daqui a pouco aí. É o seguinte, eu vou falar agora do aniversariante do dia, que é o ex-zagueiro do nosso Vascão aí, que era conhecido como Brito, né? Hoje ele está aí completando seus 84 anos, então Brito, parabéns para você aí, feliz aniversário nesse dia de hoje, um casaca no seu coração, né? Para quem não conhece, gente, é o seguinte, o nome inteiro né, do nosso zagueirão Brito é Hércules Brito Ruas, né? E é o seguinte, ele foi tricampeão pelo Vasco da Gama na década de 70. E outra coisa, ele foi campeão também mundial pela seleção brasileira, um jogador aí multicampeão. Ele está entre os 4 atletas que foram revelados pelo Vasco da Gama que tem uma Copa do Mundo no seu currículo. Então, meus parabéns, Brito. Tudo de bom para você nessa data de hoje. Galera, vamos então iniciar o assunto aí, né? Iniciar não, né? Começar o que nos interessa, né? A falar aí das especulações do mercado da bola, né? Eu coloquei na capa do vídeo e o assunto de plantão é justamente esse. Mais à noite eu vou fazer um outro vídeo falando de outros assuntos, falando da venda de Carlos Palacios e outras coisas, mas nesse momento agora, só para você ficar bem inteirado. Vou colocar aí agora para vocês verem, galera, é o seguinte, né? As imagens, né? Alguns lances aí que eu separei para vocês estarem observando, de Alan Sanora, né? Ele que o Vasco da Gama já fez uma proposta para ele. Segundo o staff do atleta, ele gostou muito da proposta do Vasco da Gama, né? Está assim vendo com bons olhos a possibilidade de vir morar no Rio de Janeiro e atuar no Vasco da Gama. Fato é que teriam outros clubes brasileiros aí. Parece que o Santos estaria querendo atravessar a negociação ou colocar água no chope, mas quero saber de Santos não. É o seguinte, gente, eu falei pra vocês ontem que ele seria aí um camisa 10. Na verdade, eu peço perdão a vocês. Alan Sanora, na verdade, ele joga como camisa 5, camisa 7, no máximo ali como camisa 8. Fato é, como vocês podem ver aí nas imagens, né, nos lances do atleta, ele é um jogador aí, eu vou deixar bem especificado pra vocês. É um jogador norte-americano, nascido nos Estados Unidos, tem 25 anos de idade. 1,71 m de altura, né? Fez a sua estreia na seleção dos Estados Unidos esse ano, já atuou aí 5 partidas e não anotou nenhum gol ainda pela seleção. Ele atua de volante, né? É canhoto, né? Chuta com a perna esquerda, mas também faz meia, né? Meia de ligação, também atua pela ponta direita e pela ponta esquerda, ou seja, é um meia ali versátil, mas a posição primária dele é como volante, como jogador de saída de jogo, né? Alan Sanora. E é o seguinte, ele na carreira inteira ele tem aí 11 gols e 7 assistências, né, galera? O valor dele estimado de mercado, segundo o Transfer Market, né, dá os créditos aqui desses números, né? Na verdade, a fonte é o Transfer Market mesmo, e o valor de mercado do atleta é de 1.800.000 euros atualmente, ele que se encontra sem clube, né, galera? É o seguinte, ele já passou aí pelo Boca Juniors 2, né, Boca Juniors B,
passou pelo Independiente B também da Argentina, depois subiu para o Independiente Profissional, onde ele atuou em 87 partidas, né? E é o seguinte, depois fez 8 jogos pelo Juárez do México e atualmente se encontra sem clube. O seu contrato terminou aí agora, mês passado, no mês de julho. E ele estreou na seleção americana, né, dos Estados Unidos no dia 26 de janeiro deste ano também, de 2023. Ainda não marcou nenhum gol, nem anotou nenhuma assistência. Fato é que nessa temporada os números dele são baixos, mas ao que tudo indica, ao que parece aí pelos lances, como vocês podem ver, é um jogador que sabe, que pega bem na bola, né? Já deu para observar que ele bate bem na bola, né? Faz gol rasteiro, faz gol no alto, né? Dá algumas assistências também. Deixa a opinião de vocês aí se seria uma boa contratação. Lembrando que o Ramon Dias ele quer aí um zagueiro que atua pelo lado direito, quer um volante, que seria essa posição que Alan Cenoura atua, né? E um camisa 10 aí, talvez mais algum jogador de lado, né? Então Alan Cenoura se enquadraria no perfil aí que o nosso treinador Ramon Dias está procurando no mercado, está cobrando a diretoria, inclusive todos os dias, para que Paulo Brax acelere nesse processo. Falando em acelerar, o Paulo Brax, gente, é tão fanfarrão, mas é tão vacilão, que eu vou deixar um exemplo para vocês aqui. No início do ano, eu até falei aqui no canal que Alexandre Pato era um jogador, entre aspas, aposentado em atividade. Fato é que o São Paulo foi lá, trouxe Alexandre Pato, tá entrando nos jogos e quando ele entra muito bem, diga-se de passagem, e não só ele. O São Paulo foi lá, lógico que Lucas Moura é ídolo no clube, né, revelado pelo São Paulo, que sempre quis retornar à equipe tricolor paulista, mas fato é que a diretoria do São Paulo foi lá na Inglaterra, lá no Tottenham, para ser mais exato, trouxe Lucas Moura de volta, repatriou o camisa 10 e é o seguinte, não parou por aí, né? Já acabei de falar, os caras já têm Alexandre Pato e trouxeram Lucas Moura. Aí, como se não bastasse, né? Ainda trouxeram aí James Rodrigues, isso mesmo, muito especulado aqui no Botafogo, especulado no Vasco, até mesmo no Grêmio. Ele acertou com o Botafogo e vai ganhar cerca de R$1 milhão por mês. Aí eu pergunto pra você, torcedor e torcedora do Vasco da Gama, por que o Tartaruga Brax, esse cara mais lento do mundo, esse lerdo, não foi atrás do James Rodrigues, já há mó tempão atrás, lá quando dispensou o Nenê? Os valores salariais pedidos pelo atleta fogem do teto salarial orçado para a temporada, porque a gente tem que cumprir metas e a gente obedece a 777. Vai lavar essa cara, rapaz, estão vergonha na sua cara, Paulo Brax. Porque agora para aquele vacilão daquele Vieto, você ofereceu aí R$1,5 milhão por mês de salário, mas não pôde pagar R$1 milhão para trazer o James Rodrigues, que já podia estar jogando com a camisa 10 do nosso Vasco há muito tempo. Quem sabe, quiçá, a gente não tivesse nem nessa situação, porque a gente sabe que jogador bom ganha jogo, né? Se ele estivesse jogando já e a gente tivesse ganho um jogo, empatado mais um ou outro, aí talvez a gente não estava na situação que a gente está. Então você é muito lerdo, Paulo Brax. Ficou escancarado que você é muito lerdo, porque quando ele estava livre no mercado, o Vasco não era a lanterna do Campeonato Brasileiro e não estava nessa dificuldade para contratar jogador não, tá? O dinheiro estava aí, vocês estavam dizendo que iam trazer o camisa 10, o Vasco não estava na lanterna do campeonato, muito pelo contrário, né? Tava fazendo boas atuações ali no início do Campeonato Brasileiro e você falou que era fora da realidade. Agora lá o São Paulo tem 3 camisa 10. Tem Alexandre Pato, tem Lucas Moura e tem James Rodrigues. O Vasco tem o quê? Niente, nada, né? O torcedor, como sempre, chupando o dedo. Aí, voltando agora para as especulações, né? É só esse parênteses aí que eu não aguentei. Eu tive que criticar esse Tartaruga Brax, que ele é muito lerdo. À noite eu vou falar dele mais detalhadamente. E é o seguinte, vamos falar agora de Robert Pereira, né? Tem muita gente falando como Roberto Pereira, não sei o que. É Robert Pereira, o nome do atleta. Ele atuou aí. Ele que é argentino, tem 1,82 m de altura, tem 32 anos, é um meia central, mas também atua como meia, como ponta direita e também como ponta esquerda, mas ele joga mais ali na meia cancha, no meio campo, como volante e como meia armador, como camisa 8, vamos dizer assim. Está aí avaliado pelo Transfer Market atualmente em 6 milhões de euros o valor do atleta. Ele chuta com os dois pés, pega com as duas pernas e é o seguinte, galera, ele, como vocês podem ver as imagens aí, os lances de Robert Pereira, né? Ele começou a sua carreira no Cadetes da Argentina, depois foi para a base do River Plate, depois subiu para o profissional do River Plate, depois foi até a Udinese da Itália, depois, lógico, ele passou pela base da Udinese, depois ele foi jogar na Udinese de Calcio, né, da Itália, depois foi para a Juventus, para a Juve também da Itália, outra passagem depois pela Udinese, e aí por último no Watford da Inglaterra, atuando na Premier League.
Ele que é jogador de seleção argentina, sua estreia na seleção dos hermanos foi no dia 11 de 10 de 2014, né? Ele disputou 19 partidas e anotou 12 gols na seleção, jogou com a camisa 7. E é o seguinte, no sub-20 da seleção argentina, ele estreou no dia 29 de julho de 2011, fazendo apenas 4 partidas, não chegou a anotar nenhum gol, mas nenhuma assistência. E é o seguinte, ele na carreira tem 47 gols, números bons para um volante, 23 deles foram marcados com a camisa da Udinese, 18 gols com a camisa do Watford e 6 gols com a camisa da Juve, da Juventus da Itália. São 53 assistências em toda a sua carreira, totalizando 33 delas pela Udinese da Itália, 11 pelo Watford, 5 pela Juve e 4 pelo River Plate. Então os números aí de Robert Pereira são números muito bons para jogador de meio campo. Ele joga de camisa 5, camisa 7, camisa 8, é um jogador aí bastante versátil, joga de primeiro, segundo, terceiro volante, pode cair pela direita e também pode cair pela esquerda, tem qualidade no passe e também finaliza de fora da área, vocês podem ver os lances dele aí. Seria um jogador aí para o meio campo aí, juntamente com o Medel, com o Praxedes, né, com esse meio campo que está se organizando agora, daria uma outra cara para o nosso meio campo. Deixa a sua opinião aí, torcedor e torcedora do Vasco. Eu, na minha opinião, seria um grande jogador, ele que se encontra sem clube, o contrato dele foi rescindido agora em julho, tá sem clube no mercado, tá dando sopa aí. Vamos torcer para essa diretoria do Vasco não dar mole. Falando em dar mole, como eu acabei de falar que Paulo Brax deu mole na situação de James Rodrigues, sabe outra situação também que tá saindo aí? Ontem o jornalista aí disse, né, que o Vasco estaria aí negociando com Eden Hazard, pasmem os senhores, né? E aquele mesmo Hazard do Chelsea, foi vendido ao Real Madrid e quando chegou ao clube ali de Madrid, da Espanha, não conseguiu mostrar aquilo que mostrou na Inglaterra e aí há muito tempo vem sendo ali amargando o banco, vem sendo até mesmo esquecido no elenco madrilenho. Fato é que seria um ótimo, excepcional jogador, não só para o Vasco da Gama, mas para qualquer time da América do Sul. Qualquer time da América do Sul cairia como uma luva, da América do Norte, da América Central, cairia como uma luva ali para essa posição. É um grandiosíssimo jogador, embora não entregou isso tudo no Real Madrid, eu acho que tem muita bola para entregar ainda. Fato é que não tem nada concreto do Vasco com o atleta. Mas com essa notícia toda, sabe o que saiu na mídia hoje? Não sabemos se é verdade ou não. Sabe quem que está de olho em Eden Hazard? John Textor, isso mesmo, o dono do Botafogo, a SAF do Botafogo, estaria interessado em Eden Hazard. Mais uma vez aí um Boeing passando na frente do Tartaruga Brax e ele com aquela boca aberta dele, igual o sapo faz quando vai pegar uma mosca, né? Viajando, deixando a hora passar e as coisas vão acontecendo na frente dele e ele nada faz. Agora, voltando ao assunto, cada assunto que eu vou pular de tópico aqui, eu tenho que dar uma cutucadinha no Brax, porque ele é muito lerdo, é muito lento, muito lento. O Vasco só trouxe aí Ramon Dias, porque ele realmente quis vir para o Vasco. A única coisa que Paulo Brax fez certo no Vasco foi trazer o Ramon Dias, mesmo assim ainda demorou muito, porque até os jogadores que chegaram depois da chegada de Ramon Dias não foram pelo mérito de Paulo Brax, e sim pelo mérito de Ramon Dias, porque uma vez que quando o Ramon Dias chegou no Vasco, o Vasco já estava na lanterna do campeonato e quase ninguém queria vir jogar com a nossa camisa, e Ramon Dias começou a pegar o teléfono e a chamar jogadores para vir atuar no Vasco da Gama. Então muito se deve a Ramon Dias pelas contratações que aqui se encontram no Vasco da Gama até agora. E é o seguinte, vamos falar de outro jogador que está sendo especulado também. Gente, lembrando que é o seguinte, a situação de Alan Sanora, o Vasco já oficializou uma proposta pelo atleta e ele gostou, só que a gente ainda não tem uma resposta em definitivo. Pode ser que saia nas próximas horas ou nos próximos dias. E a situação de Robert Pereira e do outro atleta que eu vou falar agora, que é o Luiz Chaves, que é um mexicano, né? É o seguinte, o empresário deles, né, afirmou aí que eles estão sem clube, que são jogadores aí que podem vir atuar no Campeonato Brasileiro, sim, por isso que estão sendo especulados no Vasco. E é o seguinte, Luiz Chaves, galera, ele é mexicano, participou da última Copa do Mundo, tem 1,78 m de altura, é volante, 27 anos de idade, está avaliado pelo Transfer Market em 8 milhões de euros, é canhoto, né, chuta com a perna esquerda, está sem clube desde o dia 8 de julho de 2023 e já anotou 22 gols na sua carreira, né, galera? E tem 17 aí assistências. Desses 22 gols, foram 14 pelo Pachuca do México e 5 pelo Tijuana, também do México. E as assistências foram 12 pelo Pachuca e 5 também pelo Tijuana do México. Lembrando que ele atuou somente nessas duas equipes, profissionalmente, né, que é o Tijuana e o Pachuca. Ele estreou na seleção do México com a camisa 18, né, no dia 28 de abril de 2022, no ano
passado ali, às vésperas da Copa do Mundo, né, já disputou 22 partidas com a camisa da seleção mexicana e anotando aí 3 gols e um deles um golaço, diga-se de passagem. É um jogador bastante promissor, embora não seja muito rodado no México, ele vem atuando muito bem, portanto que é selecionável, é jogador de seleção. A gente tem que lembrar, vale ressaltar que a seleção do México, ela não ganha a Copa do Mundo, não chega em quarta de final, semifinal, é muito difícil, mas todavia, entretanto, é uma seleção bastante competitiva e nas últimas 2, 3 Copas do Mundo aí tem dado um certo trabalho. Então, se ele jogou na seleção do México, ele tem o seu valor. E o que me chama a atenção é a idade dele, por ele ainda estar sem clube. Isso me chamou bastante atenção. Não sei se ele está sendo mal agenciado. Querem ver um exemplo de mal agenciamento? Um exemplo de um jogador que foi muito mal agenciado é o Germancano, né? Passagem aqui pela nossa colina, pelo Independiente. E agora tá no laranjinha lá das Laranjeiras. Fato é que ele foi muito mal agenciado, porque se ele tivesse sido bem agenciado desde o início da sua carreira, talvez Germancano tivesse chegado à seleção, tivesse chegado ao futebol europeu. Voltando ao assunto, que é o caso aqui é o Luis Chávez, ele é outro jogador aí que joga aí nessa volância, né? Então, com certeza, gente, eu acho difícil o Vasco trazer 2 desses 3 aí. Eu acho que o Vasco deve trazer um desses 3 nomes que estão sendo especulados, né? Tá até as imagens dele passando aí, Luis Chávez. Deve trazer um desses 3 aí, né? Deve ser ou Sanora, ou Robert Pereira, né? Ou Luis Chávez. Deixa no comentário para mim, por favor, quem vocês gostariam de ser, que fosse contratado aí para volância, para essa vaga na meiuca aí do Vasco da Gama aí, para fechar o nosso elenco? Alan Sanora, Robert Pereira ou Luis Chávez? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. E galera, é o seguinte, lembrando que daqui a pouco à noite eu broto aqui de novo com mais um vídeo, falando mais um pouco desses atletas, falando de outras situações, falando também da apresentação aí do anúncio oficial do nosso Búfalo Rossi, falando da venda de Carlos Palácios, falando de novo de Gabriel Peck, falando também do Tartaruga Brax. Então mais à noite nosso vídeo vai estar recheado. Esse vídeo aqui foi um vídeo de plantão para vocês ficarem por dentro aí dos atletas que o Vasco da Gama está especulando. Valeu, família? Tamo junto. Muito obrigado aí, porque enquanto houver no coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Tamo junto e é nóis. Valeu!